Sr. Conselheiro Presidente, Sr. Juízes Conselheiro Relatores, Srs. Deputados. Eu penso que é fundamental e sublinhar neste momento tanto o papel e o trabalho do Tribunal de Contas neste trabalho de colaboração entre o próprio Tribunal de Contas, a Assembleia da República e o Governo, tanto para, de alguma forma, percebermos, confirmarmos, avaliarmos aquilo que é a atividade ou o que foi a atividade financeira do Estado. Portanto, e este é, de facto, um momento relevante. Portanto, eu penso que é importante o momento relevante em termos formais, em termos dos aspectos que têm a ver com o formalismo, o cumprimento, formalismos que têm densidade e que têm relevância e as ênfases e as reservas que são colocadas, de facto, não são despiciendas. Portanto, esses aspectos são de sublinhar. Mas, por outro lado, também é importante monitorizar a execução por parte do Governo do Orçamento de Estado, portanto, e é essencialmente balanceando estes dois aspectos que o PSD queria fazer a intervenção. Portanto, em termos dos aspectos formais, portanto, as ênfases, as reservas que são colocadas em termos das correções financeiras, a fiabilidade e integralidade da receita e da despesa, portanto, são aspectos que não são de sumenos considerar, portanto, e são aspectos que muito relevantes em termos daquilo que é a análise que nós fazemos em relação a estas questões, mas, por outro lado, também os aspectos que incidem exatamente com a concretização, a realização, o sentido que a execução orçamental teve ao longo do ano 2010. Portanto, tanto mais que foi referido há pouco que nós tivemos um Orçamento de Estado de 2010 que entrou em vigor no final de abril, portanto, tanto mais em que esses enviesamentos, digamos assim, eram menos suscetíveis de acontecer, portanto, porque o horizonte temporal para que se aplicavam era consideravelmente menor do que aquilo que é um exercício normal de um ano. Portanto, e cabe aqui sublinhar de facto o impacto que esses enviesamentos, que essas situações colocaram em relação à execução do Orçamento de Estado de 2010. Portanto, estes são aquilo que me cabe referir em termos daquilo que são os aspectos formais, mas conforme disse, com densidade e com relevância suficientes para nos deixar, de alguma forma, preocupados em relação àquilo que foram os desvios, os suscetíveis desvios que possam ter acontecido. Mas, por outro lado, em relação àquilo que é a apresentação do parecer da Contas Geral do Estado, eu reputo particularmente importante para o ano 2010, portanto, a Caixa 2, portanto, onde apresenta-nos o risco de sustentabilidade das finanças públicas nacionais, portanto, e em 4 capítulos são identificados aquilo que as questões de facto se colocaram e possivelmente desembocaram na situação porque é que nós chegámos a 2011 e tivemos necessidade de um programa de assistência económica ou financeira. Portanto, com certeza que não foi unicamente o resultado de 2010, mas, aliás, a Caixa é clara nisso, portanto, tem um horizonte temporal alargado de uma década, mas que, de facto, em 2010 não conseguimos corrigir essas situações, antes, pelo contrário, acentuámos algumas dessas tendências que já se vinham verificando do passado e que, de facto, desembocaram em 2011 naquilo que aconteceu em termos do programa de ajuda a Portugal em termos da Troika. Portanto, e sublinhando aquilo que e os aspectos que são mais relevantes em termos daquilo que foi o trabalho que o Tribunal de Contas fez portanto, neste exercício realizado, portanto, referir que, de facto, as projeções demográficas têm impacto, portanto, e é uma questão, digamos assim, de alguma forma natural, mas todas as outras questões têm muito peso com aquilo que é a ação ou a omissão do decisor político, portanto, e penso que é essencialmente estes aspectos que também nos cumpre de ter. Portanto, e se nós olharmos para aquilo que é o desenrolar da atividade económica, como é que a atividade económica do país se desenvolveu nos últimos 10 anos, portanto, de 2000 a 2010, verificamos que os valores estiveram sempre, exceto em 2009, abaixo da média da União Europeia, portanto, valores que, de facto, não dão sustentabilidade à economia do país, ao crescimento do país. Depois, em termos de execução orçamental, temos uns números que, de facto, também dão muita nota desta situação, quando referem que de 2000 a 2010, enquanto as receitas efetivas aumentaram em termos nominais 9.500 milhões de euros, a despesa efetiva aumentou 20 mil milhões de euros. Portanto, o que quer dizer que em 10 anos
o déficit público cresceu 5 vezes, portanto, foi 5 vezes superior ao que acontecia em 2000. Portanto, e este, de facto, são números que nos levam, digamos assim, à situação em que nós ficamos. Em relação à questão, outro dos aspectos que é sublinhado, portanto, o estoque da dívida pública, portanto, que também veio a crescer significativo ao longo deste período em análise. Portanto, se nós tínhamos uma dívida direta em 2000 de 66 milhões de euros, passámos para 151 mil milhões de euros em 2010. Portanto, estas despesas com juros e encargos da dívida totalizaram neste período 3,1% do PIB. Um outro aspecto que é marcante e que foi decisivo em termos ao longo destes últimos anos é a questão das parcerias público-privadas. Portanto, as parcerias público-privadas enquanto encargo futuro para as novas gerações e que, de facto, vão sobrecarregar as gerações vindouras para além dos encargos que já foram tendo e que, de facto, se nós olharmos para aquilo que nos é confirmado, portanto, em termos de investimento, portanto, entre 1995 e 2010, portanto, os encargos previstos com PPPs ascendem a 26 mil milhões de euros, portanto, cerca de 15% do PIB. Portanto, um outro aspecto que eu não queria deixar de referir também, e de ouvir uma opinião em relação aos senhores conselheiros, portanto, em relação aos subsídios para entidades não financeiras, portanto, do setor público empresarial, que de facto também nos confronta com um número de uma dimensão perfeitamente astronómica de 400 mil milhões de euros em termos de subsídios transferidos para o setor, para o SPE. Portanto, eram essencialmente estas notas neste momento que queria deixar aos seus conselheiros. Obrigado.